Quantas vezes você já se pegou em silêncio, diante de uma decisão importante, sem saber ao certo qual caminho seguir? Momentos assim nos fazem perceber que a vida é feita de escolhas, mas nem sempre sabemos qual delas nos conduzirá à paz, à realização e ao verdadeiro propósito de Deus para nós. E nesses instantes de confusão, quando a mente parece turva e o coração inquieto, existe uma voz suave que fala dentro de nós. Uma voz que não grita, que não impõe, mas que sussurra com ternura e clareza. É a voz de Deus. Mas será que você tem conseguido ouvir essa voz em meio às pressões do dia a dia? Será que, em meio às dúvidas e incertezas, você tem dado espaço para que a direção divina guie os seus passos? A Bíblia nos mostra que, desde os tempos antigos, o Senhor sempre falou ao coração dos homens e mulheres que escolheram confiar em Deus. Em 1 Reis 19, o profeta Elias estava desesperado, com medo e cansado da perseguição que sofria. Ele buscou a Deus e esperava ouvir uma voz poderosa em meio a grandes sinais. Mas o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava em uma brisa suave. Essa passagem nos ensina algo profundo. Muitas vezes esperamos que Deus fale de maneira grandiosa, quase espetacular, mas na maioria das vezes ele se revela de forma simples, íntima e suave. É preciso silenciar o barulho externo e interno para percebermos a sabedoria de Deus que já está disponível a nós. As dúvidas fazem parte da caminhada humana. Mesmo os grandes homens e mulheres da fé passaram por momentos de incerteza. Moisés questionou sua capacidade de libertar o povo do Egito. Gideão pediu sinais várias vezes antes de acreditar no seu chamado. E até João Batista, aquele que preparou o caminho do Messias, enviou discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Isso nos mostra que a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Porém, a diferença está em onde buscamos a resposta. Muitos procuram apenas conselhos humanos, ou se apoiam em suas próprias opiniões, esquecendo-se de consultar ao Senhor. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque a sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus é eterna. O livro de Provérbios nos convida: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3 versos 5 e 6. Quando entregamos nossas dúvidas a Deus, ele nos dá clareza. Quando apresentamos nossas incertezas diante de Deus, ele nos mostra a direção. A questão é: estamos dispostos a parar, ouvir e obedecer? Muitos hoje estão correndo de um lado para o outro, com a mente ansiosa, tentando resolver tudo sozinhos. Mas talvez o que você mais precise neste momento não é de mais correria, e sim de uma pausa. Uma pausa para ouvir a voz que realmente importa, a voz do Criador. Deus fala através da sua palavra, quando meditamos na Bíblia com o coração aberto. Ele fala através da oração, quando derramamos nossas angústias diante de Deus. Ele fala através da paz interior que só o Espírito Santo pode gerar em meio ao caos. E ele também fala por meio de circunstâncias e pessoas, nos mostrando que está presente em cada detalhe. Quantas vezes já aconteceu com você de abrir a Bíblia por acaso e encontrar exatamente a resposta que precisava? Ou receber uma palavra de alguém que parecia estar descrevendo exatamente o que você estava vivendo? Esses não são acasos, são manifestações da voz de Deus tentando guiar seus passos. O problema é que, em meio às distrações deste mundo, muitas pessoas perderam a sensibilidade espiritual. Estão tão conectadas com redes sociais, notícias e pressões externas que já não conseguem se conectar com a fonte de toda sabedoria. É por isso que tantas decisões têm sido tomadas de forma precipitada e tantas vidas estão sobrecarregadas com frustrações. Mas hoje eu quero te dizer: há um caminho de descanso, há uma fonte de sabedoria inesgotável, e essa fonte é o Senhor. Ele conhece o amanhã que você não conhece. Ele sabe o que você não sabe. E se você aprender a ouvir a voz de Deus, não apenas encontrará respostas, mas também viverá em paz, mesmo diante das incertezas. E aqui vai uma reflexão poderosa: muitas vezes, Deus não responde do jeito que queremos, mas sempre responde do jeito que precisamos. A voz de Deus pode não confirmar o que desejamos, mas sempre nos direciona para o que é melhor para a nossa vida. Por isso, antes de tomar uma decisão, antes de se deixar levar pela pressa ou pelo medo, pergunte-se: será que eu já consultei ao Senhor sobre isso? Será que estou disposto a ouvir a resposta de Deus, mesmo que não seja o que eu quero escutar? Essa é a verdadeira entrega: confiar que a voz de Deus sempre nos levará ao lugar certo, mesmo quando o caminho parecer estranho ou contrário à nossa vontade.
E é aqui que quero fazer um convite especial para você. Se essa mensagem já tocou o seu coração, eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e, acima de tudo, inscreva-se no canal. Aqui nós caminhamos juntos em fé, esperança e propósito, sempre trazendo mensagens que fortalecem a alma e nos aproximam do coração de Deus. Então já ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Porque, meu querido irmão e minha querida irmã, a voz de Deus continua falando. A questão é, você está disposto a ouvi-la? Meu amado irmão, minha amada irmã, diante das lutas da vida, existe um segredo poderoso que muitas vezes deixamos de praticar: parar para ouvir a voz de Deus. No meio das incertezas, no meio da dor, no silêncio da noite, Ele sempre fala. Mas para ouvir, precisamos abrir o coração, nos esvaziar da pressa e nos encher da sua presença. Talvez hoje você esteja angustiado com tantas perguntas sem respostas. Senhor, o que fazer com a minha família? Como sustentar minha casa? Qual decisão tomar diante dessa situação impossível? Saiba que você não está sozinho. O mesmo Deus que guiou Abraão quando ele saiu sem saber para onde ir, o mesmo Deus que conduziu Moisés pelo deserto, é o mesmo que hoje deseja guiar você. E é por isso que neste momento eu quero orar por você. Mas não será apenas uma oração comum. Quero que você feche os olhos, entregue o coração e permita que essa oração se torne um canal de fé, esperança e direção divina para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, neste instante eu me coloco diante da Tua presença junto com este irmão e esta irmã que estão conectados conosco neste momento. Senhor, o coração deles pode estar aflito, cheio de dúvidas e incertezas, mas nós cremos que Tu és um Deus que fala, um Deus que guia e um Deus que responde. Pai, olha para esse filho que tem enfrentado decisões difíceis. Muitos não sabem qual caminho escolher, muitos estão cansados de lutar, muitos têm chorado em silêncio porque não conseguem enxergar uma saída. Mas nós sabemos que a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33 verso 3. Por isso, Senhor, agora nós clamamos. Fala com esse coração, traz luz onde só existe escuridão, traz paz onde só existe confusão, traz esperança onde só existe medo. Que a Tua voz, Senhor, seja ouvida claramente. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda voz contrária, toda mentira do inimigo que gera dúvida, que gera medo, que gera incerteza. Nós declaramos que a única voz que vai prevalecer na vida dessa pessoa é a Tua voz, Senhor. Deus amado, toca nessa família, toca nesse lar. Onde existe divisão, traz unidade. Onde existe falta, traz provisão. Onde existe choro, traz alegria. Onde existe desespero, traz esperança. Pai, Tu és o Deus que abre o mar, o Deus que derruba muralhas, o Deus que transforma lágrimas em sorriso. Senhor, guia os passos deste filho. Dá direção clara para cada decisão. Se ele precisa escolher um emprego, uma mudança, um relacionamento, uma porta, que ele não se mova pela ansiedade, mas seja guiado pela Tua voz. Senhor, eu te entrego todos aqueles que estão no vale da indecisão, no vale da dúvida. Que neste momento eles sintam uma paz que excede todo entendimento. Que eles compreendam que o Senhor é o pastor que guia as ovelhas, e como está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, guarda a mente deste irmão, desta irmã. Que nenhuma preocupação tire o sono deles. Que nenhuma ansiedade roube a paz. Que nenhuma dúvida paralise seus passos. Senhor, traz clareza. Traz discernimento. Ensina-os a ouvir a Tua voz em meio ao barulho do mundo. E agora, Senhor, eu também te entrego aqueles que ainda não conhecem a Tua voz. Que hoje seja o dia em que eles se rendam completamente a Ti. Que eles possam ouvir a Tua voz suave chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está orando comigo agora. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua força, a Tua sabedoria. Que eles saiam desta oração renovados, fortalecidos e cheios da certeza de que não estão sozinhos. Nós oramos confiando na Tua fidelidade, e declaramos pela fé: o Senhor vai guiar, o Senhor vai responder, o Senhor vai agir. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou com você, se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te pedir algo especial. Não saia sem se inscrever aqui no canal. Este espaço é feito para você que deseja se fortalecer espiritualmente,
que deseja ouvir a voz de Deus em cada passo da sua vida. Quando você se inscreve, você não apenas recebe mais mensagens de fé, mas também se torna parte de uma família que ora unida, que cresce na presença de Deus e que caminha lado a lado em busca da vontade do Senhor. Então clique agora em inscrever-se, ative o sininho das notificações e deixe também o seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente essa palavra hoje. Lembre-se, Deus sempre fala, e muitas vezes Ele usa um vídeo, uma palavra, uma oração para alcançar corações. Seja um instrumento para que mais vidas sejam tocadas pelo Senhor. Quando falamos de tempestades, precisamos entender que o maior desafio nem sempre é a ventania que sopra do lado de fora, mas sim a que começa dentro de nós. Muitas vezes, antes que o barco da nossa vida seja afundado pelas ondas externas, já fomos vencidos por dentro pela ansiedade, pelo desespero e pelo medo. É por isso que o ensinamento de Jesus naquele barco continua ecoando até hoje. Não é a tempestade que define o seu destino, mas a sua fé no Deus que está com você dentro dela. Pense comigo, se Jesus estava dormindo no barco, isso nos revela que havia paz suficiente para descansar até mesmo em meio ao caos. E se Ele está dentro do barco da sua vida, por que você tem vivido noites em claro? Por que você tem se desgastado tentando controlar aquilo que está totalmente fora do seu alcance? A fé nos chama a descansar em Deus, não porque as circunstâncias mudaram de imediato, mas porque o nosso coração se firma naquele que tem poder para acalmar qualquer vento. Quantas vezes você já tentou remar sozinho contra a maré? Quantas vezes acreditou que sua força seria suficiente para dar conta do peso da tempestade? E no fim, percebeu que suas energias acabaram, e o barco ainda parecia no mesmo lugar? Isso acontece porque existem batalhas que não foram feitas para a força humana resolver, mas sim para a confiança em Deus transformar. A tempestade, na verdade, é um palco de aprendizado. É nela que você descobre se a sua confiança é apenas um discurso ou se é uma realidade viva dentro de você. E muitas vezes Deus permite esses momentos justamente para nos ensinar que a nossa fé precisa crescer. Pense em Jó. Ele não enfrentou apenas uma tempestade, mas uma série de tempestades, perdas, dores, enfermidades e traições. O vento que soprou contra a vida de Jó era tão forte que parecia querer destruí-lo completamente. Mas foi nesse cenário que ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Note isso, Jó não disse isso depois da tempestade passar, ele declarou em meio a ela. Isso é fé. E talvez essa seja a sua lição hoje, declarar em meio ao caos que o seu Redentor vive, que o seu Deus ainda é poderoso, que Ele ainda é o Senhor que acalma ventos e ondas. Porque o maior testemunho não é apenas dizer que Deus é fiel quando o mar está calmo, mas confiar em Deus quando as águas estão revoltas. Mas aqui vai uma verdade dura e, ao mesmo tempo, libertadora. Algumas tempestades não cessam imediatamente. Algumas continuam soprando, não porque Deus perdeu o controle, mas porque Ele quer ensinar você a caminhar sobre as águas. Lembra de Pedro? Quando ele viu Jesus vindo em direção ao barco, em meio à tempestade, ele pediu: "Senhor, se és tu, deixa-me ir até ti sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Isso é incrível. A tempestade ainda estava acontecendo, os ventos ainda sopravam, mas Pedro pôde viver o impossível porque tinha os olhos fixos em Cristo. Essa é a chave. O problema não é o tamanho da tempestade, mas para onde você olha em meio a ela. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando desviou o olhar para os ventos, começou a afundar. A tempestade pode até continuar, mas se os seus olhos estiverem fixos no Senhor, você vai caminhar sobre aquilo que antes parecia te afogar. Talvez hoje Deus não esteja apenas querendo acalmar a tempestade ao seu redor, mas esteja ensinando você a andar por cima dela. Ele está dizendo: "Filho, confia. Filha, olha para mim. Eu continuo sendo maior do que qualquer vento que sopra contra você." E nesse momento, eu quero que você guarde essa verdade. A fé não remove sempre a tempestade imediatamente, mas sempre remove o medo dentro de você. Quando a fé entra, o medo sai. Quando a fé cresce, a ansiedade diminui. Quando a fé se firma em Deus, a tempestade perde o poder de roubar sua paz. Agora, permita-me perguntar algo. O que você tem alimentado mais, o medo ou a fé? Porque o que você alimenta cresce. Se você se alimenta apenas de notícias ruins, de pensamentos de derrota, de palavras negativas, é natural que o medo cresça dentro de você.
Mas se você se alimenta da palavra de Deus, se enche de oração, se fortalece em promessas eternas, a fé cresce, e o medo perde força. E aqui entra um princípio espiritual profundo. Descansar em Deus não é passividade, mas confiança ativa. Não significa cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho, mas significa colocar a sua parte nas mãos do Senhor e acreditar que Ele está cuidando do que você não pode controlar. Veja, até no barco, os discípulos fizeram a parte deles. Eles estavam ali, tentando remar, mas quando perceberam que não havia saída, recorreram a Jesus. E esse é o equilíbrio que precisamos ter. Fazemos a nossa parte, mas não deixamos de confiar que a última palavra é sempre de Deus. Eu sei que pode ser difícil, eu sei que pode doer, eu sei que às vezes o vento parece ensurdecedor. Mas acredite, o mesmo Deus que estava no barco com os discípulos está no barco da sua vida agora. Ele não mudou, não abandonou você, não deixou o controle escapar das mãos dele. Por isso, eu quero encorajar você hoje a declarar pela fé: eu vou descansar em Deus, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Eu vou confiar que o meu Senhor está comigo, e Ele não me deixará ser destruído pela tempestade. E antes de continuarmos, deixe eu abrir meu coração com você. Se essa mensagem está tocando a sua vida, se de alguma forma está trazendo paz e esperança para o seu coração, eu quero fazer um pedido muito especial. Esse canal existe para espalhar a palavra de Deus, para levar mensagens que transformam, que curam, que levantam vidas. Mas para que isso alcance mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. Então, eu convido você agora, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. E se esse conteúdo tem feito diferença na sua vida, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você ama. Cada gesto seu é como uma semente que ajuda essa obra a alcançar mais e mais corações. Lembre-se, quando você se inscreve, você não apenas recebe conteúdo, mas também se torna parte dessa missão de fé, esperança e transformação. Então, se inscreve agora mesmo e vamos juntos espalhar a luz de Cristo para o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao momento de conclusão dessa poderosa mensagem. Ao longo de todo este roteiro, vimos que o silêncio de Deus não é ausência, não é abandono e muito menos esquecimento. É um processo, uma escola, um treinamento para preparar corações fortes, confiantes e resilientes. É no silêncio que a fé é provada, é no silêncio que a paciência é moldada, e é no silêncio que aprendemos a depender somente de Deus. Se você olhar para sua própria vida, vai perceber que os momentos em que mais cresceu não foram aqueles em que tudo estava acontecendo da maneira que você planejou, mas justamente quando as portas pareciam fechadas, quando o céu parecia calado, quando as respostas demoravam. É aí que você descobriu dentro de si forças que nunca imaginou ter. É aí que você foi obrigado a confiar em Deus de uma forma mais profunda. Deus age no silêncio porque o silêncio é fértil. O campo parece estéril até que a semente escondida comece a germinar. A semente não grita, não faz barulho, não chama atenção. Mas no oculto, na profundidade da terra, ela está criando raízes que a sustentarão para quando romper a superfície. Assim também é a obra de Deus em sua vida. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está criando raízes em seu coração, estruturando sua fé para que, quando chegar o tempo da colheita, você esteja preparado para suportar a bênção. É preciso entender que a espera não é perda de tempo. A espera é parte do processo. Quem confia em Deus aprende que a espera é tão importante quanto a resposta, porque é nela que se revelam os verdadeiros guerreiros da fé. O salmista nos ensina: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietar-se não é desistir, não é cruzar os braços, mas é confiar que, mesmo em silêncio, Deus continua sendo Deus, continua no controle e continua trabalhando. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Orações feitas, lágrimas derramadas, mas ainda não viu socorro. Talvez você sinta que o céu está calado e que Deus não responde. Eu quero te dizer algo com toda convicção: o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é carregado de propósito. Se Ele não respondeu ainda, é porque a resposta está sendo preparada. Se Ele não abriu a porta, é porque talvez aquela porta não é para você, ou porque a hora ainda não chegou. Mas o fato é, em nenhum momento você foi esquecido. Quantos homens e mulheres de fé viveram esse silêncio? José, quando foi vendido por seus irmãos e ficou anos esquecido em uma prisão, sem nenhuma explicação. Ana, que orava pelo filho e via o tempo passar sem resposta. Davi, ungido rei, mas fugindo, sendo perseguido por Saul, como se nunca fosse alcançar o trono.
Em todos esses casos, o silêncio de Deus não foi castigo, mas preparação. O silêncio foi o pano de fundo do grande milagre que estava por vir. E hoje eu quero que você guarde isso em seu coração. O silêncio de Deus é a introdução de uma grande vitória. Ele não desperdiça silêncio. Ele não desperdiça lágrimas. Cada espera tem um porquê. Cada oração sem resposta imediata está sendo guardada diante do trono. No tempo certo, ele vai se levantar, vai romper o silêncio e vai te surpreender. Mas até lá, é preciso perseverar. Não permita que o inimigo use esse tempo de silêncio para semear dúvidas. Não deixe que as vozes externas ou a sua própria ansiedade roubem a fé que você tem. Porque quando Deus falar, quando Ele agir, será de uma forma tão poderosa que todos ao seu redor vão perceber que foi Ele, e somente Ele, quem fez. A palavra de Isaías nos conforta. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64 verso 4. Deus trabalha por aquele que espera. O silêncio não é abandono, o silêncio é Deus trabalhando. Talvez você não veja, mas Ele está movendo peças, mudando corações, preparando encontros, criando conexões, organizando detalhes que você nem imagina. Ele está te protegendo de coisas que você não vê. Quantas vezes você pediu algo e depois descobriu que, se tivesse recebido naquele tempo, teria se frustrado ou até se machucado? Quantas vezes Ele te poupou e você só entendeu depois? Assim é o cuidado de Deus. E eu quero deixar uma verdade poderosa para encerrar. O silêncio de Deus não é o fim da história, é apenas uma pausa no capítulo. O livro da sua vida ainda está sendo escrito, e a mão de Deus continua guiando cada linha. Não desista na pausa, não encerre o livro antes da conclusão. Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Por isso, neste momento, eu te convido a olhar para dentro de si mesmo e fazer uma escolha. Você vai permitir que o silêncio seja motivo de desânimo, ou vai transformá-lo em combustível para a sua fé? Você vai deixar que o silêncio te faça parar, ou vai usá-lo como prova de que Deus está te moldando para algo maior? A decisão está em suas mãos. Seja como aquele que confia sem ver, que caminha mesmo sem ouvir, que continua acreditando mesmo sem sentir. Porque esses são os que experimentam os maiores milagres. Lembre-se, Abraão esperou décadas pela promessa, mas o filho chegou. Ana chorou anos diante de Deus, mas Samuel nasceu. José passou anos no cárcere, mas se tornou governador. E você? Também verá o romper do céu. Portanto, permaneça firme. Confie. Espere. O silêncio de Deus é sagrado, é santo e é cheio de propósito. E no momento certo, o mesmo Deus que se calou será o Deus que falará com voz de trovão para transformar completamente a sua história. E agora, antes de terminar, quero falar diretamente com você que está acompanhando este vídeo até aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sente que Deus está te fortalecendo mesmo em meio ao silêncio, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma palavra que Deus tem preparado para você. Aqui você encontrará mensagens que edificam, orações que fortalecem e reflexões que transformam. Deixe também o seu like, porque isso ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa palavra. E compartilhe com alguém que está passando por um tempo de silêncio e precisa ser lembrado de que Deus ainda está trabalhando. Nós somos uma família de fé, e cada inscrição, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a alcançar mais corações com a verdade poderosa do Evangelho. Então não saia daqui sem fazer parte disso. Receba essa palavra em sua vida e guarde no coração. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está te moldando, Ele está te cuidando, e no tempo certo, Ele vai te surpreender. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Mesmo em meio ao silêncio, você sinta o abraço, o cuidado e a presença do Deus que nunca te deixa sozinho. Amém.